Deixa eu tentar abrir o entendimento de vocês antes de começar a mensagem, amém? Você me permite? Ok, então vamos lá. Você sente, se acomoda no seu lugar. Zacarias capítulo 10, versículo 9. Eu vou ensinar algo a vocês. O retorno pode tirar só um pouquinho ainda, tá? Tá dando microfonia. Estão me ouvindo bem atrás? Perfeito? Ok. Amém? Vamos lá. Quem achou? Zacarias 12, 10. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Isso aí. Ok, perfeito. Vamos ler comigo aí o texto. Mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém. Repete comigo. Um espírito de ação de graças e oração. Pronto. Muda a versão da Bíblia agora. Coloca outra versão. Coloca Almeida, pode ser. Ali está o espírito de graça e de súplicas. Vê se tem a nova a NVT ou NVI. Ok. Um espírito de ação de graça e súplica. Tá ok. NVT tem? Se não tiver, não tem problema não. Pode voltar para King James. Ok. Ação de graças e oração. Amém? Senhor, quero te agradecer pela sua presença, Pai. Quero te agradecer pelo seu Espírito, Pai. Quero te agradecer por essa unção, Pai. Quero te agradecer pelo seu amor, Pai. E por essa intervenção que o Senhor me deu, Pai. Ao favor do povo que está aqui nesse lugar. Quero te agradecer por ter intervido a favor deles, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pela mensagem, gratos pelo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Toma frente, Espírito Santo, em nome de Jesus. Vou pedir, se tem como diminuir esse ar aqui para mim? Diminuir esse ar aqui. Ok? Vamos lá, vamos nos organizar para a gente, porque não sei como vou fazer aqui, porque nosso espaço é um pouquinho apertado. Mas eu creio que eu vou ajudar todos vocês que estão aqui dentro. Orem em línguas nesse momentinho. Delevraça da rosti que devidequia amarraça e co. Estradeia bracanaia rotrostroia meriguia. E embrehaça e aracanossiteria. Oh Senhor, Tu és santo, rebassa. Rovedecalha professor. Rodohata devidequia la mediquia. Lavra habla cabra santa, lavra dossita letrecada, bacoro bacoro laca. Rostrocaia, rostrequia, locambive, xipe de cantarabaca. Nere mandaragadacita, lavaragadecita, lavaragadossita, lavaragadissi, maragaragrossoro, coruberi carabaca. Lebrecaia, la hata, calacoro, corocorossita, lavacarabaco, baca. Yoka papa 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 coco coco chitere de cara. Rom daraba papa papa carava suteleve de carava caravasai. Lore calietare hasaka toko sindere vedequia. Oh Senhor da glória, te adoramos. Celebramos o teu santo nome. Te agradecemos por esses dias que temos vivido já, Senhor. Oh, glória ao teu nome, o teu reino, o teu poder, Senhor, tua majestade, Pai. Senhor é digno de glória, digno de honra, todo louvor. Andaragadashi telebraguia. Lembre ratacaia, surre calabra cabra 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 cabra. Rocorra papa 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 papa. Lerda rapla plapa sutoroba cabra plapa plapa plapa. Rocadaia do cotossia, darabaqueia, torracita lavadia, daragadaia, rocadeia de caralho. Oh, corredeiro.
Espírito de santidade, venha sobre nossas vidas. Espírito de santidade, Espírito do Senhor, derrame a tua santidade sobre nossas vidas. Derrame o óleo e a glória da santidade nesse lugar, Senhor. Venha sobre esse altar, venha sobre essas almas. Venha sobre eles a unção agora. Venha sobre todos nós a unção. Naragaraia sudereviriki. Roprevedeia tarayatara sandalabracotoshiterevirikamba. Aleluia. Ora raça. Chama o Adriano para tocar para mim aqui. Amém? Vocês observaram nessa sentença do versículo: e derramarei um espírito de ação de graça e adoração. Amém? Derramarei um espírito de adoração e de oração sobre os habitantes de Jerusalém. Ação de graças é louvor, é adoração, é reconhecimento. Derramarei. Algumas traduções está espírito de adoração e oração. Amém, amém? Mas eu quero que você preste atenção numa coisa. Preste atenção nisso. A sentença do versículo ali, você vê o espírito minúsculo. Ali não está falando do espírito do eterno. Mas está falando de um tipo de graça e poder sobrenatural que existe. Que ele derrama dentro da natureza do espírito humano. E essa graça capacita o espírito humano a adorar e a orar. Por isso que às vezes eu uso o termo espírito de oração, nós nos tornamos um espírito de poder, um espírito de oração. Porque nós passamos a ser portadores de poder, portadores do espírito de oração, você é um espírito de oração. O nome Espírito Santo, você vê que podia ser o Espírito de Yahweh, o Senhor Todo-Poderoso no Novo Testamento, mas ficou como Espírito Santo. Para enfatizar que a maior característica, a maior obra do Espírito Santo na vida de um ser humano é tornar ele santo. Escute, o trabalho do Espírito Santo é revelar Jesus em você. Essa é a obra do Espírito Santo. É te convencer, é revelar a natureza divina em você. É assentar dentro do teu espírito esse conhecimento revelado. É transformar você na imagem daquilo que ele é. Amém, amém? Sim ou não? Amém? Ok. Tem coisas que somente anjos fazem e outras que somente o Espírito Santo faz. E uma das coisas que somente o Espírito Santo pode fazer e nenhum anjo pode fazer é revelar quem Deus é. Amém? Anjos, eles não revelam Jesus para você. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Quando o anjo aparece a Cornélio, ele fala assim: olha, vai na tal cidade de Jope, onde você encontrar lá na casa de Simão Curtidor, e lá está Simão Pedro, você vai chamar ele, e ele vai anunciar o caminho para vocês. Então, anjo não prega evangelho. Amém, amém? Anjos não vão ficar ensinando para vocês quem Jesus é. Isso é trabalho do Espírito Santo. Glória a Jesus. Ok. Mas existe trabalho que os anjos fazem específico na terra em relação à sua natureza humana. Em relação à nossa natureza, o trabalho dele com o seu corpo humano, com a sua alma humana. E tem coisas que o Espírito, que o anjo do Senhor faz, que o Espírito também não faz. E tem alguns trabalhos que só pertencem a anjos fazer. Anjos eles vêm para destruir o poder dos demônios, para brigar com demônios. O Espírito Santo não briga com demônios. Ele é soberano. O Espírito Santo ele é soberano. Ele não entra nessa guerra porque ele já venceu a guerra. Os anjos guerreiam por nós. O Espírito Santo ele não guerreia contra demônios. Os demônios não suportam nem chegar perto dele. Ele é o soberano. Você está me entendendo? Deus, ele não guerreia contra demônios, contra Satanás. Ele é o soberano. Ele é o criador de Satanás. Ele criou anjos. Esse anjo caiu e se tornou Satanás. Amém, amém. Então, Deus não está em guerra com o príncipe, com o reino das trevas. Mas nós estamos em guerra contra o reino das trevas. E os anjos estão do nosso lado para batalhar contra o império das trevas. E vai chegar, nós vamos ter um tempo, trazer aqui uma escola aqui, profética, escola de libertação,
para ensinar vocês a construir valores em vocês e entendimento e agregar unção e sabedoria revelada para que você cresça espiritualmente. Esse é o nosso trabalho aqui, porque por isso nós estamos nessa conferência. Para conferir assuntos espirituais, comparando coisas espirituais com espirituais, entender o que Deus quer de nós. Essa elevação que Ele quer das nossas vidas. Amém, amém. Só suavizar. Existe algo que tem que acontecer nesse lugar aqui. Amém? Então preste atenção. Quando nós estamos numa reunião dessa aqui, dando louvores, adoração, no mesmo espírito, com o mesmo coração, com o mesmo desejo, o Senhor Ele delibera algo no mundo espiritual sobre uma região e sobre pessoas que estão ali. Ele pode derramar um espírito sobre nós de adoração tão profunda que começa esse lugar a levantar ministérios de adoração, cânticos e isso tocar no Brasil. Porque Ele derrama um espírito de adoração sobre pessoas. Ele pode derramar o espírito apostólico de tantos milagres, pode explodir desse lugar. Porque existem pessoas que estão provocando isso no céu. Então eu quero que você entenda. Quero que você entenda que também tem região que elas estão debaixo, submetida a debaixo de espírito de desobediência, surdez e cegueira espiritual. Que eles foram condicionados a isso, porque o próprio Isaías diz, e os profetas também, tem muitos versículos para abrir, não dá tempo agora. E darei a eles um espírito de surdez e cegueira, para que eles vejam e não consigam enxergar, ou se não entendam. Por causa dos seus pecados, a sua rebelião, eles ficaram surdos e ficaram cegos. E a nação de Israel, ela tinha essa surdez, essa cegueira, por tanta desobediência, tanto favor que Deus deu a eles. Chegou um tempo que Deus falou assim: eu vou derramar uma embriaguez sobre eles, eu vou derramar meu vinho da minha ira sobre eles. Ou seja, eu quero que você entenda isso no mundo espiritual. É como se Ele pegasse uma taça e fizesse assim sobre um povo, assim, uma nação. Vocês foram tão desobedientes, vocês vão ficar agora nessa sentença por resto da vida de vocês, até que eu decida mudar isso, ou até que alguém aqui, ou até que eu traga alguém para mudar esse estado dessa nação, desse povo. Agora presta atenção que eu quero te ensinar sobre isso. Existem regiões que tem o Espírito de Deus está derramado sobre certas nações, em algumas regiões, que parece que todas as pessoas daquele lugar têm um acesso muito fácil ao reino de Deus. Elas crescem espiritualmente muito fácil, como algumas regiões dos Estados Unidos. Os Estados Unidos recebeu o manto da ciência, o manto apostólico tão grandioso, que eles se tornaram a nação, uma das nações mais poderosas em relação à expansão do evangelho no mundo. Foram eles. Eles ultrapassaram, eles foram à frente de tudo, eles cresceram, porque Deus derramou um espírito sobre eles extraordinário. E não digo, eu não estou te falando do Espírito Santo em si. Eu estou te falando de uma dimensão, uma dimensão de reino, algo que o Eterno, Ele pega, se vira e derrama sobre uma região, uma nação, sobre um povo. E simplesmente a mente daquele povo é diferente. Aquele povo se torna um povo proativo, um povo conquistador, um povo forte, porque é um espírito de força e conquista sobre aquele povo. Deus, Ele promete que nos últimos dias Ele vai derramar o espírito de ação de graças, súplicas sobre Israel, para que os olhos deles se abram, para que eles voltem a adorar, eles vão ver o Messias, eles entenderão, eles vão começar a voltar a entender, a enxergar. Quem está comigo fala glória a Jesus. Amém, amém? Então o que eu quero dizer isso com você? Para vocês entenderem. Quando o Senhor está visitando trazendo uma dimensão da sua santidade, Ele estabelece isso sobre uma região ou sobre um povo. Todos que entram naquele lugar vão ter convicção da santidade do Senhor. Porque há um espírito de santidade sobre um povo, há algo dentro daquelas pessoas que desperta em outras pessoas o mesmo desejo. Agora tem lugar que pessoas elas entram, que é tanta perversidade, que aquele espírito de perversidade que está derramado sobre aquele lugar desperta a perversidade em quem entrar ali dentro. Amém, amém? Então entenda muito bem que eu vou te ensinar para você. O avivamento é um derramar extravagante do Espírito de Deus sobre a terra. O cálice da sua glória derramado. Que faz a gente entrar em dimensões de conhecer coisas tão extraordinárias. Eu sofri um pouco, eu senti um pouco do que vai ser o futuro. Eu já tive experiência de entrar em espírito e ver o que vai ser o futuro. Por isso que eu tenho tanta convicção do avivamento, amém, amém? Eu tenho muita convicção disso.
E de repente eu fui visitado pelo Espírito de Santidade agora ali no escritório. E mudou tudo. Eu vi meu espírito já em outra dimensão e eu repreendi, já estava repreendendo os falsos curandeiros da igreja evangélica. Porque eu posso estar pregando aqui, mas o meu espírito está junto do Senhor, dando sentença em vários lugares de BH ou Minas Gerais. Não acha você que eu estou aqui e meu espírito só está aqui? Eu não estou só aqui. Aprendam isso. Às vezes eu fecho o olho aqui, estou em espírito, eu me vejo ministrando pessoas que não estão aqui. E tem espírito de pessoas que estão aqui e elas fisicamente elas não estão aqui. Elas estão nos assistindo pela internet. E tem muitas pessoas que me mandam testemunho na internet, quando eu começo a orar aqui, o fogo cai na casa delas. Vários testemunhos, vários comentários que são curados, milagres, maravilha, acontece lá, e eu nem sei quem são elas. Porque o Senhor é Deus de perto, Deus de longe. E quando Ele está, nós estamos na dimensão da glória. Quando abre o portal da glória, nós ficamos multidimensionais, operamos em múltiplas dimensões, múltiplas regiões. Eu estava no escritório aqui, mas eu estava lá no Rio de Janeiro, em batalha pela minha família, olhando. Eu estou vendo o Espírito. É isso que Deus dá ao espírito humano, e vocês precisam entender que são leis e normas e regras e graças no mundo, sobrenaturais que Deus tem que derramar sobre a tua vida. Senão vai passar anos, vai entrar anos, nós vamos ficar refém a nossa própria visão ótica do que nós achamos do que é igreja. O reino de Deus é glorioso, é extraordinário. E o Senhor tem coisas para fazer extraordinárias aqui. Mas para Ele fazer isso, tem algo que nós temos que aceitar aqui essa noite. E temos que se ajustar rapidamente a isso que eu vou te falar aqui agora. Ao desígnio da santidade do Senhor. Me ajusta o microfone um pouquinho mais aí para mim. Aumenta mais o médio para mim. O médio. Vamos começar? Vamos começar? Você está liberado, meu filho. Você está muito fraquinho, tadinho. Vem, vai. Você está cansado, vai. Mas obrigado pela tua força, tá? Papai te ama, tá? Amém? Vamos começar? Ok. Senhor, dá graça a esse povo, Pai. Dá graça, dá graça, dá graça, dá graça. Eu preciso entrar e eu vou entrar com eles, Pai. Porque Tu já me ungiu para entregar essa mensagem a eles. E que essa unção venha ungir eles também. Que eles venham ser ungidos, Pai, em nome de Jesus. Tem como desligar esse ar aqui para mim, não? Abra sua Bíblia, livro de Levíticos 11, 44. Aleluia. Ali vocês vão ver em hebraico a palavra, o nome Yahweh. Esse é o nome do soberano. Ok? Algumas traduções, eu sou o seu Deus, sou Deus, o vosso Senhor, etc. Vamos ler na King James. Ok? Eu vou ler ali junto com vocês. Portanto, eu sou Yahweh, o vosso Deus. Fostes santificados e vos tornarei santos. Pois eu sou santo. Não vos torneis, portanto, impuros, como todos esses animais que se rastejam sobre o pó da terra. Deixa eu sair. Amém? Coloca na versão Almeida. Portanto, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos. Esse aqui é o correto. Vós vos santificareis e sereis, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum desses répteis que se arrasta sobre a terra. Okay. Algumas traduções elas mudam de uma interpretação para outra, porque é complexo. O hebraico ele é muito complexo. O hebraico ele é muito profundo. E quando você pega no hebraico para começar a analisar um texto, você tem que ir palavrinha por palavrinha. E quando tem uma vírgulazinha, muda todo o contexto. E você tem que respeitar a vírgula. E tem que respeitar mesmo, porque muda mesmo. É profundo. A palavra, ela muda completamente o sentido dela.
Eu tenho estudado essa área, eu tenho visto o que é de fato o verdadeiro hebraico. E nós precisamos resolver um problema aqui nas nossas vidas. É a decisão de nos tornarmos santos. Coloca para mim agora 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. E eu vou ler algo com você, uma anotação, quero que você medite o que eu vou te ensinar aqui agora. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16. Portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Talvez hoje você vai entender esse versículo. Talvez hoje você vai conseguir entender o que Deus está falando em Levítico, o que ele fala em Êxodo, o que ele fala toda a Bíblia, sobre a sua santidade. Eu gostaria que você me entregasse a sua atenção, amém, amém? E nós vamos pedir que o Senhor venha liberar o rio da santidade nesse lugar. Uma água que ela vai vir para lavar você. E quando chega o rio da santidade, o Espírito de santidade, ele vem para lavar. Vai lavar os seus sentidos, algumas dimensões que você não consegue ter santidade, a sua mente, sua alma, a frequência que você está vibrando, ela desaparece, aqueles sentidos carnais, os desejos sexuais, eles desaparecem, as perturbações da sua mente, as imagens poluídas, elas somem instantaneamente, porque ele derrama o Espírito de santidade sobre vocês. E vocês precisam beber do Espírito, e vocês precisam ser banhados pelo Espírito, e vocês precisam mergulhar no rio do Espírito. Vamos começar então. E vos santificareis. Santifiquem a vocês mesmos, é o que ele está falando. Essa é a sua obrigação. Dediquem todas as suas forças e vontade a vocês mesmos. E domine todas as forças opositoras para que consigam cumprir o mandamento, que é a sua regra ética, moral e espiritual. E sereis santos. Então, sereis santos. De maneira que precisarão lutar cada vez menos, pois as forças opositoras dentro de vocês desaparecerão etapa após etapa. E assim poderão cumprir o mandamento de serem santos, sem qualquer luta externa ou interna, mas com a verdadeira alegria. E tudo aquilo que for vil e desprezível será desprezível aos seus olhos. Então, na medida que você está se santificando a você mesmo, empregando seus esforços para dominar todas as forças opositoras que lutam contra o desígnio da santidade na sua vida, e uma vez que você começa a lutar para resistir a essas forças, e a entender o que eu vou te ensinar daqui a pouquinho, como você busca o Espírito de Santidade, significa que você se tornará santo. Vos tornareis santos, então sereis santos. Então significa que a sua luta, na medida que você for progredindo na sua santidade, essas lutas vão diminuir dentro e fora de você. Então significa que o poder da tentação, o poder das trevas, o poder da carne, ele vai ser reduzido de uma tal maneira que eles não vão se opor à forma que se opunham ontem a vocês. Já não terão mais autoridade, não terão mais a força que tinha antes contra vocês. Porque você entendeu o significado do que é se santificar e você se tornou santo. E à medida que você se torna santo, todas essas forças, elas perdem o governo contra a sua carne. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo. E por que você tem que ser santo? Então está dizendo aqui, porque eu, o Senhor, sou santo. E o que isso significa? Isso aqui é uma introdução da mensagem para vocês. Eu sou santo, pois a santidade é, em sua forma mais ideal e absoluta e ilimitada, a expressão máxima da existência divina. Então significa que quando você estabelece santidade, é a maior expressão, vou repetir para você, a forma mais ideal e absoluta e ilimitada de expressar
de expressar a natureza de Deus, e a sua existência é a sua santidade. O que torna ele eterno não é só porque ele é infinito e incriado, mas o que dá o grande direito dele ser o eterno é porque ele é santo. E você vai entender o que significa ele ser santo e você ser santo. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? A santidade, ela é tanto um fundamento para vocês serem santos, como a razão, o motivo, o porquê você hoje se tornou um cristão. Fala, a santidade, ela é tanto o fundamento, como a verdadeira razão, e o motivo, e o porquê eu estou aqui. Não, você não vai... Preste atenção no detalhe. Por que Deus derrama o espírito de poder? Por que Ele derrama o espírito de revelação? Por que Ele derrama o profético? Por que Ele dá graça? Por que Ele cura? Por que Ele faz todas essas coisas? É para sermos santos. É para sermos santos. Aleluia. Quem está comigo da glória de Jesus? Ele diz, eu sou santo. Portanto, vos santificareis e sereis santos. A minha santidade, isso aqui é uma interpretação para vocês, é a base para que vocês possam se santificar. E uma vez que eu sou santo, aqueles que estão próximos de mim deverão se tornar santo como eu sou santo. Então, uma vez que ele é santo, ele ordena, se santifiquem e serem santos. E a minha santidade é a base pela qual vocês podem se tornar santos. Porque vocês estão próximos de mim. Eu não posso dizer que estou servindo ao Deus santo e não ser como ele. Meu filho, os idólatras servem os deuses perversos e se tornam como eles. E Salmo diz, se tornam como seus ídolos, tanto os que fazem como aqueles que os adoram. Então, se aqueles que adoram os ídolos se tornam igual a eles, imagine nós que adoramos o Deus vivo e verdadeiro. Então você tem a obrigação, o compromisso de se tornar santo da glória de Jesus. Aleluia. Vamos acelerar isso aqui. Então ele diz, uma vez que eu sou santo, e aquele que se aproxima de mim, deve quê? Ser santo como eu sou santo. Você deveria empregar todos os seus esforços da sua mente e da sua alma para ser santo. Mas às vezes empregamos nem 1%. Nem 1%. Nem de uma leitura bíblica, nem de um livro sobre santidade queremos ler. Se eu perguntar aqui quantas pessoas lê quantos livros de santidade por ano? Talvez uma ou duas ou outra. Sabe por quê? Porque são relaxados no compromisso com a verdade. Não entenderam o que é o evangelho ainda. Não entenderam o que é o evangelho ainda. E vós serão sacerdotes santos, nação santa. Deus, quando Ele chama o povo do Egito, Ele fala, vocês são minha nação peculiar. Sejam santos como eu, o seu Deus, sou santo. E vocês serão minha propriedade peculiar. Eu cuidarei de vocês como minha nação separada de todas as outras nações. Tu pode ser um brasileiro nascido aqui nessa nação, meu querido. Mas você é peculiar. Você é escolhido, separado de uma nação perversa, de uma geração perdida e depravada. A geração brasileira precisa de homens santos, igrejas santas, porque nós estamos enfrentando as hostes da iniquidade e da maldade como nunca antes em toda a nossa vida. Nunca houve um tempo de tanta depravação na terra como está tendo agora. Nunca houve um tempo de tanta imoralidade nas igrejas como está tendo agora. Nunca houve um tempo de tanta opressão sobre o povo de Deus como está tendo agora. É verdade ou não é? Aí tratam o espírito de santidade como se fosse, tipo assim, algo religioso. Como se fosse pinto no pinto de rosa minha unha.
Uma vez que o caráter daquele que é justo e santo começa a se manifestar em você, eu não vou precisar ficar forçando você o que tem que ser, fazer o que não tem que fazer. Porque o assento da moral dele, da sua justiça e da sua santidade, ele transforma você de dentro para fora, não é de fora para dentro, meu querido. Ter ética e pudor, até o mundo tem. Tem mulher que se veste muito melhor lá fora do que aqui dentro. Isso não é questão de ser santo. Eu posso falar um pouquinho sobre santidade com vocês ou não posso? E eu vou continuar ainda para vocês. E a minha santidade é a razão pela qual vocês têm que ser santos. Eu estou fazendo uma interpretação para vocês. Porque uma vez que eu sou santo, vocês também devem ser santos. No livro de 1, abre para mim 1 João capítulo 4, versículos 17 e 19. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nesse mundo. Coloca na versão King James, por favor, tira essa Almeida aí, tira a Almeida rapidinho e volta um versículo. Aí, isso aí. Isso. Ok. Aí. Assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Assim como ele é. E quando ele te pede sede santos, porque como eu, Senhor, sou santo, você parou para prestar atenção na sentença do versículo? Ele está falando com homens como eu e você, que o Senhor nos resgatou da dimensão do pecado, pecadores. E Ele está nos convidando a ser como Ele é. Isso parece ser até um absurdo, é verdade ou não é? É ou não é verdade ou não é, crente? Sim ou não? Sim. Mas se Ele está falando para nós sermos como Ele é porque é possível. Porque Ele dá graça, Ele dá poder, Ele dá capacitação, Ele dá o Espírito dEle para que isso aconteça. Por isso que nós estamos tratando sobre fundamentação esses dias aqui falando, querido. Porque tem coisas que parecem tão distantes para alguns, por causa da falta de alimento de fundamentação. Mas uma vez que você continuamente começa a receber revelações, fundamentações e esse tipo de fé, você consegue alcançar essa porta? Você entra, fala consequência de fé e fundamentação. Fala, e disposição para obedecer. Quem está comigo dá glória a Jesus aí? Deixa eu te dar mais uma interpretação que eu escrevi para vocês. O Espírito Divino, estou me colocando como se Deus falasse com vocês, que eu soprei em vocês, é capaz de elevar vocês acima de qualquer domínio material e permitir que vocês alcancem uma porção da minha santidade, que conferia a vocês. Portanto, vocês devem ser santos como o eterno e dominar e controlar o pequeno mundo das forças que eu entreguei ao controle de vocês através dos seus sentidos naturais. Exatamente como eu, o eterno Deus, controlo todas as forças do grande mundo. Então sabe o que significa para vocês? Fala o quê? Aprenda que um dos maiores sentidos de santidade aprenda a governar sobre o mundo que ele colocou debaixo do governo de Adão. Governem a terra. Sujeitem a terra. Calma, você não entendeu, mas você vai entender mais agora. Ele colocou os seus sentidos, seus desejos debaixo do teu governo, da tua consciência. Ele colocou esse mundo, o material, todas as riquezas desse mundo, debaixo do teu governo. Sabe o que isso significa? Fala, o quê? A sua roupa não pode definir seu caráter. Sua posição social não pode definir seu caráter. Meu filho, ou seja, o teu carro não pode dominar você. Este mundo, os desejos pelo mundo não pode dominar você. A religiosidade não pode dominar você. A unção de apóstolo não pode me dominar, mas aquele que tem que me dominar é Ele. Então as coisas que Ele criou para ser sujeito a nós, tem que estar debaixo do nosso governo. Mas uma vez que elas começam a governar você, você perde a santidade. Uma vez que o seu desejo sexual começa a dominar você, você perde a santidade. O desejo é seu e cabe você dominar. Isso é ser santo. Porque Ele é santo. Porque Ele é o Santíssimo.
Porque tudo que ele criou, nada que ele criou, domina ele. Por que muitos ministérios perdem a santidade? Porque as paredes estão dominando o coração do homem. O microfone está se tornando idolatria para o homem. A unção que eles têm não significa que está tornando eles santo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, os dons que Deus dá ao homem, se o homem não governar com caráter santo, os dons passam a definir o ministério e não o caráter definir o ministério. O que é ser santo, irmãos? É aprender a ter domínio sobre as coisas que Ele colocou debaixo do nosso governo. Glutonaria te faz você perder a tua santidade, tu come o que quer. E não só isso, glutonaria não é só comer exageradamente não, meu querido. É comer o que não presta, o que não pode. É comer além do limite. É comer o que você não tem necessidade para ficar comendo. E uma vez que as coisas, o material domina teu ser, domina você, você perde santidade. Tu pode ser casado e estar numa vida, uma vida profana dentro do teu próprio casamento. Porque está permitindo relação sexual ilícita dominar o leito de vocês. É vocês que têm que dominar o desejo sexual, né? Quando o desejo hormônio quer dominar vocês. Há tempo para todas as coisas. E uma vez que você perde o equilíbrio, você perde o senso da santidade, o diabo te contamina. Os demônios contaminam. O ser humano é assim. Mesmo que esteja uma aliança de matrimônio, você não tem direito de fazer com o teu corpo o que você quer. Por isso que Paulo diz para os casados: aparte-se um do outro com consentimento mútuo, para que se dedique à santidade, para que Satanás não tente vocês na falta de continência. Posso continuar ou não posso? Vocês estão entendendo o que é santidade? É não permitir o quê? Que as coisas desse mundo criadas para o nosso uso, elas não se tornam um Deus na nossa vida. Isso que é idolatria. É isso que é idolatria. Quando a voz de um homem tem mais influência e autoridade no teu coração do que a voz do Espírito e a palavra de Deus, é idolatria. Isso nunca vai te santificar. Quem está entendendo a glória é Jesus Cristo. Está estreito, né? Posso continuar ou não posso? Roderracita, elefrocita, erigadia. Fala para o seu irmão, então aprenda a controlar. E aprenda a dominar as coisas criadas. Fala os desejos. Todos os sentidos, todos os desejos de tudo que foi criado. Quando isso te domina, você perde a dimensão da santidade. Quando o dinheiro do homem sobe a sua cabeça, entra a ganância. Aí entra o tal espírito da ganância e da luxúria. Porque o homem se torna refém de coisas que não têm vida. O homem que dá sentido e dá poder a coisas que não têm poder e que não têm sentido. As pessoas estão dando mais vida e mais sentido ao carro que tem do que a um ser humano que está do seu lado. Deus ele teve que intervir e parar a construção da Torre de Babel, sabe por quê? Fala por quê? A raça humana estava se juntando em um só povo, uma só língua. E eles começaram a dar mais sentido à construção do que ao próprio ser humano. E uma vez que as massas dão sentido a uma coisa, essa coisa tem mais vida e mais poder do que o próprio ser humano, que um ser humano. Ou seja, eu vou te explicar melhor se você não está entendendo. Por causa de uma pichação de uma estátua, uma mulher está quase perdendo a vida dentro da prisão, perdendo a sua família. Estão dando mais valor a uma estátua do que um ser humano. Porque quem deu valor àquela estátua, quem deu poder à estátua? Os próprios seres humanos, a própria Constituição. Hoje nós estamos vivendo uma era que é onde, porque as pessoas não conseguem entender santidade, entrar em santidade, porque elas estão deixando que as coisas criadas
tenho mais sentido e tenho mais autoridade que o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Posso continuar? A pessoa mata outra pessoa só porque bateu no seu carro. Casamentos estão indo à falência só por causa do dinheiro. Filhos traindo, matando o pai por causa de dinheiro. Hoje o sistema religioso, porque eles não querem mover do espírito. Porque eles deram mais vida ao sistema religioso, às organizações religiosas, e retiraram o espírito da vida. Eles estão dando mais sentido ao que estão pregando e fazendo do que Deus quer fazer e falar. Quem está entendendo como é que é crônico a coisa? Alguém quer beber do Espírito de Santidade aqui? Alguém quer receber do Espírito de Santidade? Fala, me santifica, Senhor. Me torna como Tu és. Alavar e adorar. Fala, obrigado, Jesus. O que é santidade? Para responder essa pergunta para vocês, será necessário que vocês entendam todo o conceito que eu vou começar a te ensinar aqui agora. Posso começar? A base e o fundamento que acabei de colocar para você aqui agora. Do que é ser santo? Acabei de colocar para você. Resumimos o grande problema da santidade do fundamento dela. Você acabou de entender agora o que é ser santo. Ele fala, não se contamine com os animais impuros. Não tenha relação sexual com sua mulher no tempo de menstruação. Aprenda a ter domínio sobre o próprio desejo de vocês e vocês serão santos. Isso é ser santo. Não é um ritual que te santifica. Não tem um ritual, biblicamente falando, que santifique vocês, a não ser o próprio batismo do próprio Espírito de Santidade que entra na sua vida. E próprio Pedro diz que até o batismo das águas não santifica você. O batismo das águas significa a minha declaração pública para a minha morte, para essa vida e a ressurreição em Cristo Jesus. Mas é o batismo com o Espírito que me transforma. Aleluia. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Fala, precisamos ouvir sobre santidade. Receber o Espírito de santidade. Entender a dimensão da santidade. Aí sim terão prazer na santidade. E se você não chegar nesse ponto de ter prazer na santidade, na tua jornada cristã, todos os seus esforços, se não se convergir no final de tudo, em ser santo como aquele que te chamou que é santo, não passa de vaidade religiosa na nossa vida. Tu pode, para mim, ter todo o desejo de poder fazer tudo isso aqui, é bonito, legal. Já passei por essa fase na minha vida. Mas enquanto a gente não representar quem Ele é, todo o poder que Ele pode nos dar se torna mais um laço na nossa vida. Podemos expulsar demônios, profetizar e nunca ter conhecido quem Ele é. E Ele dizendo naquele grande dia, a parte de mim, porque você só teve prazer no que eu faço, mas nem quem eu sou, não em quem eu sou. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Os vasos de honra que Deus está levantando nessa geração, que vão trazer o novo de Deus, não estou falando do novo nominal, ou novo normal. Não. Nós estamos falando de uma restauração daquilo que sempre existiu. Trazer de volta aquilo que Deus revelou a Isaías, Jeremias. Essa é a nossa função. Você acha que a unção que operava em Isaías não opera ainda hoje? A unção que estava sobre Elias operou sobre João Batista, opera sobre a igreja ainda, se você não sabe, meu querido. Eu já tive experiência, deixa eu chocar a tua mente religiosa, deixa eu chocar você, tá? Aonde Elias está? Fala para mim, onde está Elias? Ele subiu com o corpo físico para o céu, meu querido. E eu acredito que ele é uma das testemunhas que voltará, das duas testemunhas. Quem está comigo, fala amém. Posso chocar a tua mente religiosa? Eu sei que eu vou ser criticado por isso, posso falar? Eu já fui levado em espírito, eu vi Elias. Eu já tive experiência tocado no ombro, a mão dele rústica no meu ombro.
quando me tocou, eu recebia naquela época uma descarga de tanta glória de Deus na minha vida. Eu fui levado para uma dimensão onde eu vi o espírito de Elias, querido. Elias não está morto, ele está trabalhando até o dia de hoje. Ele governa, ele está numa dimensão de espírito extraordinária. Ele apareceu para Jesus no monte, para Pedro e para João, e não pode aparecer para um homem de Deus ainda na terra? Mas eu entendo por que eu vi aquilo. Eu não idolatro Elias, eu não busco isso aqui. Eu estou centrado em Cristo, meu querido. Mas eu fui levado para uma dimensão tão gloriosa, eu estava tão tomado por um espírito de oração, de quebrantamento. Era uma época que eu estava imerso só numa dimensão. Era terrível você me ouvir pregar pessoalmente. Talvez alguns aqui não aguentavam nem 5 minutos de mensagem, você ir embora, se escandalizar comigo. Viu? Você ficou muito quietinho agora? As pessoas não sabem o que é um ungido. Elas não entendem o que é um ungido. Não, elas teriam mais respeito a um ungido. Estou te pedindo submissão de ninguém aqui. Só respeite, porque você mesmo é abençoado. Jesus falou assim, se eu conto, se eu falo das coisas terrenas, e você já se escandaliza, imagine se eu contar para vocês das coisas celestiais, querido. Vocês não suportam. Não suportam, vocês não suportam. Mas ele fala, mas o Espírito Santo, quando ele vir, ele vai dar sequência. Ele vos ensinará tudo que eu tenho vos dito a vocês. E vos falará coisas que ainda vocês não podem ouvir agora. Até quando nós vamos se restringir? Até quando nós vamos impedir que o nosso soberano Deus se revele entre nós, através de nós? Então só tem um grande dilema que nós sofremos muito nessa nação, é a ausência da santidade. E nós precisamos entender mais, precisamos falar, precisamos mergulhar, precisamos receber a dimensão da santidade. Eu fiquei acho que umas meia hora, ou quase uma hora, não sei, com os pastores aí estavam orando, só falando santo, santo, é santo, chorando, santo, santo, santo. E eu vi ele me lavando, santidade, glória descendo sobre o meu corpo, santidade. E você só consegue falar uma coisa nessa dimensão, santo, 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 santo. E eu vi tipo de anjos aqui em cima do altar, estavam quietinhos aqui no canto, assim, casados assim, ó. Você já entendeu? Eles estão aqui. Cada tipo de anjo ministra um tipo de dimensão de unção sobre o nosso espírito. Chamado anjos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Livro de Hebreus capítulo 1, versículo 7. Eles estão aqui ao nosso serviço. Ele acampa ao nosso redor para guardar e livrar aqueles que temem ao Senhor. E o Senhor dará ordem aos seus anjos para vos guardar em todos os vossos caminhos. Os anjos sustentam vocês com as mãos deles, para que vocês não caiam. É isso que os anjos fazem, os anjos lutam para mim não cair. Eles lutam quando os tronos chegam perto de mim, eles vêm. Porque eles sabem o quanto Satanás é perigoso. E o nosso corpo humano não aguenta a pressão do mundo espiritual. Somente os anjos protegem essa estrutura física aqui. Eu posso continuar falando com vocês coisas sérias do reino aqui? Eu sinto que eu preciso de uma dimensão de adoração aqui. Eu preciso do tangedor vir aqui nesse teclado. Porque a adoração tem tudo a ver com santidade. Você quer aprender o que eu vou te ensinar ou não quer? Quer ou não quer? Escute o que eu vou te falar. O único aspecto da natureza de Deus que não se encontra em nenhum paralelo do universo é a sua santidade. Fala, santidade só se encontra em uma fonte. Em uma pessoa, o meu soberano Deus. E é Ele que emana para nós. Quem está comigo da glória? E está descendo. Eu sinto descer. E está jorrando. É um espírito que será derramado nessa noite, é o espírito de santidade. Oh, raceia levrete que dia.
Mando cleia, roqueia, roçaia, levia, semaia. Aumenta, aumenta. Oh, rebadecaia, vasse, delevra, delevra. Quem está comigo da glória a Jesus? Fala, Espírito Santo, eu abro meu coração para a sua santidade. Coloca uma escala menor, uma escala mais para lá. Ok. Não existe nada no plano humano. Nada no plano humano que dê direito ao homem se tornar santo ou promova a santidade no homem. Fala, nada no plano humano pode gerar santidade no homem. Nada. Nada em todo o universo. Cara, pode ser um monge que se aparte de qualquer relação sexual, de alimentos, de tudo, dorme no chão. Ele nunca vai ser santo. A não ser se ele herdar a natureza daquele que é santo.